Quanto tempo, Daniel? É verdade, e você, como é que tá? Tudo bem? Graças a Deus, tudo jóia. E a família? Tudo ótimo. Não sei se você sabe, eu tenho gêmeos novinhos agora, um aninho Tô cada. sabendo, tô sabendo. Obrigada mesmo por, nessa quarentena, cuidando de gêmeos, ainda fazendo uma live aqui para compartilhar seu conhecimento. Agradeço mesmo por aceitar de pronto, né? Que na hora que eu falei, você não falou assim, eu vou pensar. Você falou na hora assim, vou arrumar um jeito com os meus gêmeos aqui e a gente faz. Olha o melhor horário. Achei bem É, interessante nessa coisa até, de compartilhar. até porque tá até mais fácil, né, nessa quarentena. Tá todo mundo parado, então Uhum. facilita, né? Eu costumo dizer que tá fácil andar em Vitória e Vila Velha porque tá igual a década de 80, onde tudo era 5 minutos de distância. Não tem mais carro, não tem mais nada na rua. Exatamente, Então tá até exatamente. gostoso. Tá. Pena que daqui a pouco vai voltar ao normal esse caos todo, né? Porque as pessoas vão É, voltar para a rua e o trânsito volta ao normal. Aí é complicado. A não ser que nós tivéssemos uma nova estrutura social, de emprego e de escola. E o que está acontecendo agora? Coisas mais digitais, online, né? Que a gente vai falar bastante sobre isso hoje. quem Então, eu vou sabe te dar essa a nossa palavra. conversa aqui já não abre a cabeça de todos nós para começarmos a avaliar opções, né? E Exatamente, exatamente. é verdade. Parar com essa corrida de rato, né? Que todo mundo faz o que todo mundo faz, em busca da felicidade e ninguém acha nada. É mais ou É, menos assim, tá é certo? verdade. Então tá, É verdade. pessoal, vou deixar vocês agora com o Daniel, ele vai se apresentar, porque eu não falei nada de você, só falei que você tem neném pequeno, só isso. E você tá em Vitória, você não tá fora do país, não, você tá aqui, né? Tô por enquanto, tô por aqui. Tô impedido de viajar. Ah, é verdade, é verdade. Então tá, a palavra é sua, seja bem-vindo. Tudo bem? Tranquilo, vou fazer uma apresentação rápida, porque eu acho que o conteúdo do que a gente quer conversar aqui é mais importante do que ficar falando sobre mim, né? Mas só Uhum, para que as pessoas saibam, eu sou de uma família que escola está no sangue, costumo dizer que educação anda pelas nossas veias. Meu pai nasceu literalmente no pátio de uma escola, lá em Cachoeiro do Itapemirim, e uma escola que meu bisavô fundou, a Escola de Comércio Alfredo Erkenhoff. Então, a família Erkenhoff tem muita relação com a educação, com o ensino, desde muito tempo. E isso não tinha como, não teve jeito, passou para mim também. Já fui professor é, é, universitário durante um tempo, trabalho de uma maneira ou de outra sempre com algum envolvimento na área de ensino. A gente criou projetos sociais na área de ensino, na área de leitura. Meu trabalho nos Estados Unidos tem também essa função, né, de tentar encontrar meios de que as crianças menos favorecidas no Brasil possam ter mais chances na vida por meio do amor pela leitura. Então, a uhum, educação é uma coisa que está muito presente na minha vida, na vida da minha família e de muita gente ao meu entorno desde sempre. E uhum. agora a gente está vivendo um momento maluco, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, onde as pessoas foram impedidas de fazer qualquer coisa, né? Por medo de pegar uma doença ou de transmitir uma doença, etc. Ficou todo Uhum. mundo em casa, e se viu refém de uma situação que nunca passou antes, né? Que é a história de Ninguém, né? ninguém no país. Ninguém. Uhum. Porque, até mesmo porque. E aí, quando você vai buscar alternativas para isso, né? Como é que eu faço agora que as minhas crianças estão em casa, não tem escola? O que eu faço? Os Uhum. pais se fazem essa pergunta. Os alunos fazem a mesma pergunta. E agora? O que eu faço? A escola faz essa mesma pergunta. E agora? O Uhum. que eu faço? Todos fazem a mesma pergunta. E aí Exatamente. você vai em busca de alternativas, de materiais que possam te ajudar nesse período e tudo mais, e você praticamente não encontra, pelo menos não encontra em português, porque no Brasil, não, quem que não tem, quem não está passando problema nenhum? É quem faz homeschooling. No Brasil é Uhum. proibido, Então, né? só traduz o homeschooling aí que talvez a pessoa pode ouvir e não É, entender o termo. é educação feita dentro de casa, onde os próprios pais ensinam os seus filhos. É uma prática antiga, nos Estados Uhum. Unidos ainda é permitida e é extremamente bem vista, cresce muito todos os anos, até por conta da falência do sistema de ensino público nos Estados Unidos, cada vez mais famílias buscam
tanto a escola particular, que não é comum, tão comum como é aqui no Brasil, vamos dizer assim, né? Uhum. Quanto o homeschooling, que é a prática dos próprios pais ensinarem os seus filhos. E que não é a mesma coisa do que passar dever para a criança, nem ficar na frente Sim. de um quadro negro falando alto, né, para tentar fazer com que aquele ensinamento entre na cabeça da criança à força e tal. Uhum. É uma prática completamente diferente e que a gente não está preparado. Não tem material, não tem nada para isso, porque até mesmo porque é proibido aqui. Então, o que a gente está tentando fazer é dar um pouco de alento ao coração desses pais, desses professores, desses alunos e tal. Nós temos um parceiro nos Estados Unidos que é especialista em desenvolvimento de materiais para homeschooling, para ensino em casa, mas também para escolas e tal, que é o Legal. Culture Kids. Eles têm um guia espetacular em inglês. A gente já traduziu, agora tem semana passada, está sendo formatado, a gente vai distribuir para todos os pais no Brasil que tiverem interesse em conhecer. É um guia Legal. que ajuda os pais a entender que como é que eu posso ensinar meu filho aqui dentro de Uhum. casa. E eu acho Uhum. que esse episódio vai fazer com que muita gente perceba que não dá para ficar contando só com a única opção que a gente tem, Que é o né? Eu Estado. acho. É, É. né, de uma forma ou de outra, porque o De uma currículo é forma ou de outra, único. porque regulamenta tudo, inclusive a parte privada, né? Sim, sim, sim. A escola particular ela não tem liberdade para ensinar o que ela quiser, Não né? tem. Tudo Se tem você, por exemplo, ferramenta lá. né, você tem um filho, eu lembro bem dele, que gosta de matemática e tal, tem essa pegada. E Uhum. se você quisesse, né, incentivá-lo nessa linha, você não tem uma escola no Brasil onde ele pudesse que as coisas girassem mais em torno da matemática. Você tem outras Uhum. crianças que têm uma vocação mais para música, para uma série de coisas. Né? E, no entanto, não existem outras opções. Você só tem aquele mesmo quadradinho. Aí vem uma coisa interessante que a gente pode programar depois uma live maior, que é falar das múltiplas inteligências, que isso não é ensinado nas escolas. Então, eu pego aqui, assim, clientes de coach vocacional, né, coach de carreira, que eu faço com eles o múltipla inteligência, eles ficam encantados de ver que eles são bons em alguma coisa, porque na escola você é ruim, você é burro, você não serve para isso, não serve para aquilo. O que você está falando é uma coisa fantástica. Não tem, infelizmente, a gente não tem. Não tem, é proibido. Né? Se Uhum, você quiser olha, fazer, proibido. Chega a me arrepiar de estresse, se nervoso, você mas eu quiser sei que é fazer, proibido. você tem é dificílimo de você conseguir fazer. Né? Então, aí Uhum. eu sempre gosto de falar com as pessoas o seguinte: imagina a quantidade de coisas, de ideias, de invenções, de inovação, de aprimoramento, de arte, de cultura, de música, de criatividade em geral, que nós, seres humanos, nascemos para isso, estão sendo Para desenvolver. desperdiçadas Uhum. porque a gente tem um sistema onde todo mundo tem que encaixar no mesmo quadradinho. Não interessa como você é, você tem que se encaixar naquele mesmo quadradinho. Não vai funcionar. Uhum. Né? Então, em geral, funciona para os rebeldes. Né? É. Aqueles alunos que são um pouco mais rebeldes durante os anos de escola costumam ser os que inventam, os que se tornam músicos, os Uhum. que criam Abandonam um a escola negócio. às vezes porque não são entendidos, eles saem, eles fogem, e são É, inteligentíssimos, isso acontece pra caramba. aí a escola acaba se tornando não aquele ambiente bacana que o ensino é a coisa primordial, acaba sendo Uhum. uma repetição né, daquela caixinha. Eu tive uma sorte, eu estudei no Sacré-Cœur, aqui em Vitória, Uhum. e um colégio de freira e tal, mas na década de 80, foi uma década de muita liberdade no Brasil, pelo menos. Então, Uhum. Uhum. nem parecia que era um colégio de freira, porque os professores tinham total liberdade para fazer o que eles bem entendiam dentro de sala de aula e tal. E eu sinto que a gente teve uma educação muito diferente de outras escolas. A minha Uhum. geração, né, que a gente chama, a gente tem um grupo de WhatsApp chama Turma 888, a oitava série de 1988. Que legal. É, e que são pessoas que conseguiram exercer sua criatividade e tudo mais,
E eu lembro que a gente tinha uma professora de artes e de música, chamava Ana Maria, que ela tinha uma frase que era muito bacana, que ela ensinou pra gente, que eu acho extremamente poderoso, que era que os seus direitos terminam quando começam os do outro. Essa frase é fantástica. Pena É que as super pessoas forte. não praticam no dia a dia. Então a gente Todo foi criado sentido, com, todas as com esferas. muita liberdade e ao mesmo tempo Uhum. noção de responsabilidade, né? Quanto mais liberdade Uhum. eu tenho, mais bacana, mas eu tenho que respeitar a do outro. Então eu também preciso dar Uhum. liberdade. Quanto mais liberdade eu dou para ele, maiores são as minhas próprias liberdades, né? Isso Uhum. foi muito bacana e eu percebi que isso vem morrendo, né? A gente trabalha com avaliação de sistemas de ensino e os números que a gente colhe a cada ano são piores, né? Assustador. São assustadores, né? Porque justamente a gente está tentando transformar o ser humano numa maquininha. Nós não somos maquininha, Uhum. né? Nós somos todos diferentes. E a Graças a escola, Deus por infelizmente, isso. hoje não traz essa diferença. Uhum. Abre-se agora, então, já que quem está com os filhos em casa, uma oportunidade de trazer essa diferença para os filhos, né? De Uhum. senta com seu filho e joga um videogame com ele, cara, para ver o que é que ele tá, né? O que ele gosta. Você vai se impressionar com a capacidade de pensamento rápido que os Criatividade. né? E jogando um videogame. Ele não precisa estar necessariamente agarrado dentro Uhum. de fazendo dever de casa, né? Uhum. Enfim, para poder aprender alguma coisa. Existem outras formas de Outras aprendizagem. formas de aprendizado. Acho que você, bom, voltou. Achei que tinha dado Voltou. uma travada. Né? Então, o que eu posso tentar oferecer de ideias para os pais que estão em casa, para os professores que estão em casa, é tentar Uhum. buscar. Procura essa palavrinha aí, homeschooling, entra no link da minha bio que tem lá da. Ih, sou eu falando errado aqui. Ai, meu filho, tá hora que a gente aperta o botão errado, vira a Eu câmera, é um mandei ela falar caminho. meu nome aqui sem querer. Vê se é Vou assim colocar o que link da escreve. minha. Peraí, um pouquinho. Homeschooling. É assim? Homeschooling SCOOLNG? é assim mesmo, exatamente. Uhum. Que aparece uma série de alternativas para você trabalhar o ensino do seu filho. Uma coisa Uhum. que as pessoas não sabem é que existem vários métodos de homeschooling, de você educar os próprios filhos, onde o pai não é professor. Na verdade, o aluno aprende sozinho. Uhum. Né? Ele tem Uhum. materiais didáticos impressos, digitais, vídeos, uma série de coisas, uma série de ferramentas, onde ele Uhum. aprende sozinho o assunto que mais interessa, na ordem que ele quer, Olha que né? legal. E o pai vira um tutor. O pai tem um material específico para ele também, né? Que Uhum. o aluno fizer, o seu filho fizer uma pergunta que você não sabe responder, você tem ali uma forma de tentar buscar com ele a resposta. Né? Uhum. Então é muito interessante. Eu acho que esse momento pode trazer para as pessoas um interesse em buscar entender melhor o que seu filho está aprendendo ou não na escola, Uhum. e para não ficar talvez tão na mão assim de uma única opção. Entender que Uhum. existem outros caminhos. Você pode talvez complementar o ensino, a educação do seu filho. Eu gosto inclusive de separar essa palavra de educação e de ensino. Né? Porque educação é uma coisa muito mais profunda. São os valores que você passa para os seus Uhum. filhos, que eles aprendem em tudo Crenças quanto é também, né? crenças, um monte de coisa. E ensino é aquela coisa um pouco mais tradicional ali, né? De ensino no Uhum. sentido de conteúdo, de informação, né? De aprendizagem, de métodos e de ideias e de tudo isso que nós seres humanos somos capazes de produzir. Então, eu acho que existe um caminho bacana aí. Essa Uhum. geração de blogueiras, de Muitos jovens influenciadores, sobressaindo, né? E muito a legal. escola não ensina ninguém a criar uma homepage, não ensina a criança a criar um canal de YouTube, não ensina a criança a noções básicas de vídeo, de como se portar diante de uma câmera, do que é interessante ele falar, o que não é interessante ele falar.
É né? o que De ele por... pode e o que ele não pode, né? Porque como ele não é ensinado a como usar a tecnologia, acaba que ele busca as informações que não são as melhores para ele, não tem a fiscalização dos pais, porque para me falar que a maioria dos pais vai lá e coloca no botãozinho de restrição, coloca não, porque eles não sabem nem fazer. Isso, um livro para a vida, que você já está com ele há um tempão já, que está no mundo inteiro. Então, eu acho assim, poucas pessoas têm essas atitudes, sabe? Trocar aqui para o 4G também. De É, repente eu troco. Isso. Voltou de novo. Deixa eu tentar trocar. eu coloquei no meu 4G aqui também, vamos testar, ver como é que fica. É, tem hora que o Wi-Fi tá triste. Mas você entendeu? Você é uma formiguinha que agora eu acredito que vão muitas formiguinhas. É o que eu espero, do fundo do meu coração. É que com isso tudo que está acontecendo no mundo inteiro, não é possível que as pessoas não vão acordar e várias pessoas tenham iniciativas como a sua e como a de várias pessoas que vão passar aqui hoje. E como assim, eu converso com alguns às vezes que pensam como eu. Que alguma coisa tem que mudar e tem que ser a partir da gente. Não adianta esperar governo. É nós que temos que ter as Uhum. ideias, botar em prática, e nem que seja assim um pouquinho de cada vez, mas vai dar certo. O que que você tem essa visão do É, futuro daqui para frente? eu enxergo que esse episódio, eu acho que ele vai mudar profundamente o... Tinha travado de novo. O roteador aqui de casa tem em cima, embaixo, do lado. Vai no 4G que eu acho que vai rolar. É, mas, enfim, eu acho que o mundo vai mudar muito, já mudou, né, bastante. E em alguns Uhum. aspectos eu acho que vai mudar para pior. Acho que nós teremos ainda menos liberdade de movimento, menos liberdade de uma série de coisas. E outras Hum, coisas podem mudar para melhor, porque ao mesmo tempo muita gente está percebendo que os governos não estão tendo uma resposta lá muito inteligente a um problema que se exatamente. colocou. Uhum. Né? Por exemplo, eu já vi uma discussão, no caso foi nos Estados Unidos, de que fechar as escolas causou um problema enorme no sistema de saúde. Uhum. Porque com os filhos em casa, as enfermeiras, vários médicos não podiam ir para o hospital porque não tinham com quem deixar os seus filhos, Uhum. por exemplo. Então, será que fechar todas as escolas foi uma decisão inteligente? Né? Não sei. O fato é que essas decisões arbitrárias elas levam a consequências, né? E depois quem tem que viver com essas consequências somos nós, não são os governantes, Exatamente. É não isso são aí. eles, Os professores, as somos escolas, os nós. comércios, é isso aí. Somos nós é que temos que viver com as consequências dessas ações. Né? Uhum. Então, talvez chegou a hora de algumas pessoas começarem a perceber que não é necessariamente porque o governo disse que aquilo seja verdade ou que seja Uhum. certo. Há algumas coisas que a gente precisa parar para pensar. É, Raciocinar, né? Ter o nosso ponto de vista, ter a nossa exatamente. opinião, que às vezes a gente deixa que a mídia faça isso por nós. Uhum. A nossa sorte é que hoje a gente tem outras alternativas. Quem quer Uhum, busca a mídia alternativa, busca informação de outras uhum. fontes e tal, mas convenhamos que a maior parte das pessoas pluga lá na Globo mesmo e o que falar no Jornal Nacional é o que está valendo. É a grande maioria, é isso mesmo.
É isso mesmo. Né? E aí, voltando para o nosso assunto da educação em casa, né? De o que fazer nesse momento agora, tem muito. O governo aqui do Estado do Espírito Santo colocou uns programas na televisão, com os professores lá falando, né, para a câmera e tal. Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir alguma dessas aulas. Não, ainda não. Assista, assista, porque Você está você falando aquelas percebe o aulas que o despreparo. Estado. Não, você está falando aquelas. Deu uma voada aqui no negócio que vai ter amanhã. Você está falando as aulas que o governo está disponibilizando. Na televisão. Eu assisti, não tive coragem de assistir tudo e fiquei com pena de alguns alunos que vão ter muita dificuldade, porque o professor não é treinado para fazer videoaula, É, principalmente da rede pública. eu vi uma professora passando conteúdo, gritando para a câmera, como se ela estivesse numa sala lotada de aluno falando, e ela Eu gritando vi, para a câmera. achei. Né? Estão até Então, assim, tentando usar os recursos, porque tem muito recurso bom, mas são as coisas que estão meio sim, estranhas. Eu vi só uma aulinha só, vi sim. isso não está certo. Né? Uhum, Não pode ser assim que funciona. uhum. Né? Há alternativas. A verdade é que há diversas alternativas e nós, pais, podemos fazer uso delas. Mesmo que nós sejamos obrigados a colocar nossos filhos na escola, eles vão ter Uhum. que continuar, sei lá quando as escolas reabrirem, eles vão ter que continuar indo para a escola, mas talvez seja a hora de a gente começar a pensar como é que eu complemento isso? Né? Exatamente. Que eu posso fazer para que meus filhos tenham alternativas? Uhum. Né? Porque a escola não está preparando as crianças para o mundo nem que tinha antes da pandemia, nem que E nem que haverá vai ter depois dela. depois. Exatamente. Já estava despreparado antes, agora que o pai tem que ter mais atenção, né? Os pais precisam ter mais cuidado. É. E talvez essa moda de trabalhar em casa comece a pegar para mais gente. Talvez o Uhum, lado bom seja que nós tenhamos mais tempo para ficar em casa com os filhos, né? Para observar o que é que eles estão aprendendo ou deixando uhum. de aprender, etc. Até uma pessoa colocou aqui para os filhos hiperativos ou com déficit de atenção. Né? Existe É um alternativa. desafio, é Existe um alternativa desafio, também. mas tem possibilidade. Uma coisa que certamente ajuda é eles não ficarem em casa, presos dentro do apartamento. Né? Uhum. Talvez uma maneira de aprender seja colocar um fone de ouvido num podcast com algum assunto que ele goste e colocar ele para ele correr na Uhum. praia, jogar bola enquanto ele escuta, não sei. É. Ele não consegue fazer uma Alternativas. coisa só, né? A não ser que ele goste muito e que seja muito legal. Senão ele não consegue se concentrar, isso é verdade. E sentado dentro de uma sala de aula é mais difícil ainda. É mais difícil. Eles sofrem. Eu sei que eu sou mãe de hiperativo, eu sei o que eu passei com ele durante a época de educação, tanto a alfabetização até o ensino médio. Foi muito É, difícil, mas está lá, está na UFES agora e está lá desesperado que a aula não começa. é assim mesmo. Um Né? problema enorme para todo mundo, né? Para todo mundo. Fica ansioso, fica triste, fica lá, mãe, o que eu vou fazer, mãe? Agora, acabou de mandar o print para mim da UFES aqui, olha, não tem previsão de voltar. Ele está em pânico, porque final do ano já ia se formar. Olha o que vai Pois é. gerar na vida de milhões e milhões de alunos, né? É muito complicado. Né? O Uhum. bom é que, pelo menos, agora ele pode, né, se ele quiser, usar esse tempo que ele tem para se aprofundar naqueles assuntos que ele curtiu durante o curso dele na Uhum. universidade e buscar mais. Porque a É, universidade também não é uma formadora, infelizmente, não é mais uma formadora de criadores de conhecimento. Hoje a gente está formando técnicos. Né? A exatamente. universidade está ensinando a usar a ferramenta, a usar técnicas, e quando deveria, na verdade, estar formando pessoas para criar novas técnicas, criar novos métodos, aperfeiçoar Pesquisadores, né? O incentivo à pesquisa é muito baixo. muito. É, tem muito pouco, são poucos alunos que se sujeitam, que podem, né? A maioria tem que trabalhar, mesmo estudando numa UFES, tem que trabalhar para poder se manter fora da cidade dele. E aí não tem Tá? aquele estímulo do governo também. Eu acho que é muito pouco, muito pouco. A gente vê, na verdade, é muito desestímulo. Uhum, muito Né? desestímulo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos.
hoje meu pai seria preso. Exatamente. Eu comecei com 14, 15, São Paulo, como patrulheira andreense mirim, que seria hoje o tal do menor aprendiz, né? Só que na época eu fazia tudo nas empresas que eu trabalhava. Não tinha essa coisa de não poder fazer nada, porque senão o patrão é preso. Que o aprendiz não pode fazer nada, né? Você pode ficar olhando, mexendo no papel. Na minha época, não. Pegava na vassoura, cuidava de tudo, carregava coisa de um lado para o outro. Esse negócio não. Ainda mais que era militar. Era É, militar. O patrulheiro era, andreense era militar. Ou obedecia, ou era castigo mesmo. O negócio era feio. Mãe me colocou assim, vai lá para você tomar jeito, menina. Acho que eu tomei um pouco assim. Aí foi tenso, ficava de castigo direto. Nossa. Mas tudo bem, a gente passou, né? Então, é. acho que falta mesmo um pouco de olhar para o passado também. O que deu certo no passado, o que não está dando certo agora, o que a gente pode mudar, né? Porque os Uhum. meninos de agora, 5, 6, 7 anos, vão ser os nossos adultos daqui a 20. E passa tão rápido. Seus meninos Voa. daqui a pouco estão... Voa. Por isso tem que É. aproveitar cada minuto. E sabe uma coisa que eu trago aqui também para você dar uma luz para a gente? É com relação à responsabilidade do pai com a educação. Porque o que eu vejo a maioria das vezes não é só em todos os âmbitos, né? Todos os âmbitos. Coloca-se na escola a obrigação de ensinar o seu filho a ter educação. Então, você Uhum. transfere o seu direito de educar o seu filho. O que você acha desse problema que a gente tem hoje? Eu acho que está formando pequenos delinquentes, sendo curto e grosso, né? Porque Uhum, valor a gente aprende em casa, não é na exato. escola, Uhum, né? Você imagina, numa sala de aula, na minha época tinha 40 alunos, hoje acho que é um pouco menos, né? uhum, Diversidade de coisas. Hoje se passa cada vez mais tempo dentro da escola, que eu também acho um exatamente. absurdo, né? A criança tem que brincar, tem que correr, tem que ralar o joelho, tem que fazer outras coisas, né? Faz parte do Uhum, processo de desenvolvimento cerebral, inclusive. Né? Quando uhum, você vê um bebezinho, né, como os meus, eles passam o tempo deles acordado aprendendo uma quantidade absurda de coisas, depois eles precisam dormir para aquilo poder entrar. uhum. Né? Da mesma maneira que uma criança, um adolescente, ele Exato. aprende alguma coisa lá e tal, beleza. Mas ele precisa sair daquilo, ele precisa brincar para até para o cérebro organizar. Para absorver, né? Fazer as ligações. Precisa subir em cima de muro, correr, jogar bola, fazer alguma Uhum, coisa que leve a mente para outro lado. Né? Que traz uhum. até para a questão da leitura. Eu tenho projetos de leitura, eu gosto muito de ler, eu leio 8, às vezes 9 livros de uma vez, todos juntos. Né? Então, não é só eu que sou doida, não. É bom saber que existem mais doidos parecidos com a gente. Assim, a gente fica é, até emocionada nesse momento. assim, É os e livros de cabeceira. Sempre a gente está olhando, está lendo, está estudando, né? é isso aí. E os livros técnicos, né, vou separar só em dois tipos, né? Você tem Uhum, livros técnicos e livros de literatura. Né? Obviamente você uhum, tem outras subdivisões, mas vou deixar só nesses dois. O livro técnico você pode ler quantos você quiser ao mesmo tempo, a literatura também. uhum, O que você uhum. precisa sempre ter em mente é que você não pode ler só o livro técnico. Ah, isso com certeza. O livro, É. a literatura, a ficção, o que você gostar ali, romance, né, não importa o que você está lendo que seja não técnico. Aquilo descansa sua mente para você absorver o conhecimento técnico que você leu. Uhum. É igual a Então, meditação, né? Quando a pessoa está lendo, ela entra em estado de contemplação. Quando ela consegue realmente entrar no fluxo. E é a uhum, hora que o cérebro relaxa e assimila. É é. isso mesmo. E Muito a gente legal. tem um gap, um atraso muito grande no Brasil em termos de leitura, em todas as classes sociais, em todas as idades, em todos os níveis de ensino. Lê-se muito pouco no Brasil. Lê-se tanto os livros técnicos quanto de literatura, Uhum. né? Mas principalmente lê-se pouquíssima literatura. Né? Então, essa falta de ler literatura acaba fazendo com que nós também absorvamos menos conhecimento técnico. A gente esquece mais rápido, a gente tem mais dificuldade de juntar aquelas pecinhas Uhum. do que a gente leu, do que a gente aprendeu. E Uhum. a cola que coloca tudo isso junto, que une esse conhecimento, esse arcabouço de conhecimento no nosso cérebro, é justamente esse descanso que a gente dá para a mente,
que é lendo um bom livro. Ah, pega Uhum. um livro de literatura bacana, lê, releia, sei lá, porque você vai perceber que a sua capacidade de compreender o conhecimento técnico, de se desenvolver melhor no seu trabalho, aumenta vertiginosamente. E hoje as E crianças aí, perderam muito isso. é bom deixar claro, porque às vezes tem pai que acha que o filho que tem sono depois do almoço ou à tarde, da escola, acha que é preguiçoso, chama o menino de vagabundo. Eu já vi cada coisa. Eu já vi, assim, cada situação que tem hora que você não pode nem falar o que você acredita ou que pode acontecer, porque o pai não tem nem discernimento para entender. Mas cientificamente falando, dormir após o almoço ou após a escola concretiza esse conhecimento. É importante que os pais tenham essa noção, porque o menino dormir meia hora, 40 minutos depois da escola, isso é super saudável. Sem dúvidas. Né? Uhum, E fazer menos dever de casa. uhum. O ideal seria Dever, fazer dever na escola, né? eu não sou um bom exemplo nesse aspecto, porque eu nunca fiz dever de casa. Eu só fazia na escola. Eu chegava na escola 15 minutos mais cedo, fazia o meu dever de casa lá, sentado na escada antes de subir para a sala. Eu usava meu Nossa, tempo essa para moda brincar. pega, hein? Os Eu meninos usava. falando aí vai falar assim, ó, o tio falou que é para fazer dever só na escola, não é para fazer em casa, você está perdido. Façam, vão aprender muito mais. Não tenho dúvida. Em vez de ficar fazendo um monte. Dever de casa, tudo bem, um pouco, mas não sei se você notou, a massa de dever de casa que tem sido passada para os alunos é absurda. O aluno chega em casa e tem que ficar mais 3 horas fazendo dever de casa. De dever de casa que tem sido É. passado. Eu vou colocar aqui o link na hora que você falar do seu projeto do One Book for Life. Eu deixei Ah, aqui tá. prontinho só para colocar na hora que você falar. Tá bom. E quem quiser também ver mais links desse, por exemplo, pegar esse guia que ajuda os pais a passar por esse período de filhos em Uhum. casa, sem escola e tal. O guia está em inglês ainda, mas está lá, está Uhum. disponível no meu link da Holistic Foundation. Se você clicar em cima do meu perfil, o link que está lá, ele abre 4 botõezinhos, um deles é da Holistic Então, Foundation. vou pegar o link e vou colocar aqui. Eu vou Tá, entrar lá no seu agora. Mas pode continuar aí que a gente tem um pouco de tempo ainda. tá. E eu acho assim que todo pai hoje, né, que está vendo essa live, que tem amigos e tal, que tem familiaridade com inglês, baixa logo esse guia, porque Uhum. vai mudar a sua vida nos próximos dias. É uma leitura rápida, é extremamente prático, é muito bem escrito e baseado em vivência de quem faz. É muito bacana, assim, é transformador. A gente traduziu para o português, mas ainda não está 100% formatado, como eu falei lá no começo. Deve estar pronto, eu acho que hoje ou amanhã. Aí a gente vai disponibilizar também em português. Sempre clica aí no meu link da minha Da bio, que Bio, vai né? estar sempre ali uma alternativa para você poder buscar esse material. A gente vai distribuir aqui no Brasil tanto pelo One Book for Life quanto por um parceiro nosso, a Associação Livros para a Vida. Muito massa, muito Muito massa. bacana. E fala um pouco desse projeto do One Book for Life para eles entenderem. O projeto One Book for Life é uma coisa assim que surgiu de uma conversa entre 4 amigos, né, 4 pessoas. A gente queria encontrar uma maneira de mudar o mundo por meio da internet. A gente queria que fosse uma Legal. coisa que pudesse crescer em rede. E como todos os 4 têm ligação com o ensino, a gente pensou, cara, é clichê, mas tem que ser educação. O que muda o mundo é educação. Uhum. Dentro de educação, a gente pensou, o que é mais fundamental? Qual que é a coisa mais importante que uma pessoa pode ter para que o universo do conhecimento se torne uma coisa mais fácil para ela? A resposta era leitura. Leitura. É a maneira Uhum. que nós mais aprendemos é via leitura. E então nós criamos um projeto, né, que se transformou num programa que ajuda crianças carentes do Brasil inteiro a se apaixonar pela leitura. A gente atende escolas de todo o Brasil, dando de presente 2 livros novos de literatura
para cada aluno da escola e eles são todos diferentes. Então, o aluno ele recebe embrulhado para presente, é um pacotinho que vem exclusivo para ele, ele abre, é impressionante. Se você vir entrando nos nossos links e ver os vídeos, eles abrem, eles olham para o lado e eles veem que o deles é deles, não é igual do amiguinho, porque eles estão acostumados a receber tudo igual. Né? E não, é um livro só dele, não tem propaganda de empresa, não, é um livro dele, saiu da editora direto para ele levar para casa, não é da escola, ele leva para casa, ele usa, ele lê com os amiguinhos, enfim, dali para frente é ele com a leitura dele. Tem uma eficácia extremamente alta, os professores adoram, os diretores adoram, os pais adoram, é muito bacana, eu convido todo mundo a conhecer e, se possível, participar, porque tem realmente transformado a vida de famílias pelo Brasil todo. Até mesmo porque eu sou apolítico nesse aspecto, né? Eu não voto, eu não apoio governo nenhum, eu não acredito que ninguém deva mandar na sua vida a não ser você mesma. Né? Então eu nem entro nessa seara, eu tenho vários amigos que gostam de discutir e eles falam que eu sou maluco. Né? Agradeço a sua participação, gostei muito, tá? Gostei muito do seu projeto também, que eu gosto. É bom o pessoal saber que eles clicando lá no On Book for Life, que eu coloquei o link, posso colocar de novo daqui a pouco, que a pessoa pode ser como é que chama? Um colaborador? Não, é um investidor social, um que a gente costuma investidor dizer. social, né? Eu achei bem interessante. Eu lembro que eu participei uma vez, comecei, vários amigos meus doaram também. Eu vou estimular isso novamente. Eu não sei se aquele link meu ainda serve. Se serviu, eu vou usá-lo. Tá vivo. Então eu vou encontrá-lo aqui. E vou colocar, vamos pensar em começar a movimentar isso. É o começo do seu e-mail. Então, se você colocar ajudealunos.com.br o começo do seu e-mail, que eu não lembro qual que você cadastrou lá no Book for Life, ele cai na sua página pessoal. Ah, que massa. Então, se o seu e-mail é imaculada e tal, ele vai aparecer lá. Show. Eu vou olhar, qualquer coisa eu te chamo depois no privado pra gente ver. Mas eu gostei muito do assunto, espero que as pessoas tenham gostado. Pessoal, se vocês gostarem, põe coraçãozinho, põe joinha. Porque joinha e coraçãozinho aumenta o nosso Ibope aí no Instagram, tá bom? Quem não segue o Daniel, convido a seguir. E quem segue o Daniel que não me segue, convido a me seguir também, né? Então tá bom. Tá bom, bom te ver. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E depois aparece nas outras lives durante o dia, que é só para você ouvir, dá para você dar uma olhadinha, tá bom? Farei isso. Eu estava seguindo só se aquele seu outro perfil não tava. Você divulga mais nesse. Aí eu não percebi. Aí eu te seguindo nesse aqui, agora eu vou conseguir participar mais. Tá joia. Tá bom. Um beijo. Tchau, gente.